Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Turma, como é que tá o áudio e o vídeo aí para vocês? Me deem um feedback, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Turma, vamos lá. Antes de começar a nossa aula, é sobre a prova de segunda chamada, certo? Alguns alunos me pediram para dar um pouco mais de prazo, tá? E aí eu decidi fazer essa prova na sexta-feira, 10 horas, ok? Então, quem tiver interessado em melhorar a nota, pode mandar aí um e-mail solicitando, né, a participação na segunda chamada e a prova será realizada lá no departamento de transporte, na sala de treinamento, em frente ao Laboratório de Mecânica dos Solos, tá? Ah, em relação à prova, quem quiser fazer, se não conseguir melhorar a nota, não tem problema, fica a maior nota das duas provas, tá? Tudo bem, gente? Ok? Então vamos lá. É, Não sei porque tem poucos alunos aqui presentes, mas eu vou gravar, estou gravando aqui a nossa aula, tá? Da mesma maneira que das outras vezes. Então eu peço a vocês que caso alguém tenha tido alguma dificuldade na instalação do software ou, né, não tenha conseguido aqui acompanhar a nossa aula, assista aí a videoaula e mande a atividade posteriormente, tá? Turma, teve alguém que não conseguiu instalar o software ou que teve alguma dificuldade na instalação? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar minha tela aqui com vocês. Só um minuto. Ok. Pessoal, é, eu disponibilizei para vocês lá no Google Sala de Aula um arquivo aqui, tá? Eu peço que vocês baixem este arquivo. Vou clicar aqui. Exemplo barragem de terra, nós vamos utilizar esse arquivo para fazer a nossa modelagem. Tá? Eu vou baixar ele aqui. Esse é este é um arquivo, pessoal, de uma seção tipo de uma barragem de terra. Deixa eu abrir aqui com vocês no AutoCAD. Quem não tiver o AutoCAD instalado não precisa se preocupar, tá? Aqui eu vou só explicar o detalhamento. Então, vocês estão vendo aí a seção da nossa barragem, ok? E nessa seção, pessoal, nós temos aqui o nível d'água nesta cota aqui. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. 7,5 para uma barragem de 10 metros, tá? Então você tem uma barragem com altura de 10 metros e o nível d'água aqui na cota 7,5, ou seja, a gente tem uma folga para a crista da barragem de 2,5 metros, tá? E nessa seção, o que que nós temos, pessoal? Nós temos aqui o detalhamento do sistema de drenagem interno. E aqui eu vou só explicar para vocês como é que é feito esse dimensionamento, tá? O filtro vertical, ele fica aqui na extremidade do talude de jusante, tá? Como vocês estão vendo aqui, a face esquerda do dreno vertical está coincidente com aqui entre o início aqui do talude jusante. A espessura é de 1 metro na horizontal, certo? A gente já falou sobre isso, porque o metro, questões executivas. E a cota do filtro coincide aqui com
o nível d'água, tá? Então, normalmente, são os critérios que nós estabelecemos. Espessura de 1 metro, a cota do topo do filtro de areia, coincidente com o nível máximo aqui do vertedouro, e partindo aqui do talude de jusante, tá? Na extremidade aqui, abaixo, nós temos um cutoff, certo? Então, vocês podem ver aqui que nós fizemos uma trincheira de vedação com espessura de 2 metros. Aí o detalhe para vocês verem, certo? E a largura dessa trincheira, uma largura de 4, conforme nós tínhamos falado na aula anterior, certo? São esses critérios que normalmente nós adotamos, tá? Nós temos aqui o filtro horizontal, começa aqui nessa extremidade, vai até a jusante e aqui termina num dreno de pé. Esse dreno de pé, pessoal, eu dimensionei ele aqui com 2 metros de crista, como vocês estão vendo aqui, uma altura de 2 metros também, tá? Inclinação de 1 para 1,5 para jusante, tá? Então, um dreno de pé bem simples, bem básico. Poderia ter colocado aqui um detalhamento de um filtro aqui embaixo, seria o recomendável, mas isso aqui fica mais para questões de detalhamento da seção tipo, tá? No primeiro momento, num estudo de fluxo e mesmo de estabilidade, não precisa de ter tantos detalhamentos da seção, tá? Mas aqui seria recomendado fazer uma transição aqui embaixo, uma vez que essa região aqui é de um aluvião, tá? A rocha a gente está imaginando que está dessa cota aqui para baixo, tá? Então, pessoal, a partir dessa seção, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a análise de fluxo pela seção da barragem. Porque é por essa análise de fluxo que eu vou fazer aqui o detalhamento do filtro, né, a verificação do filtro vertical e horizontal, tá? E aí fica como atividade para vocês. Eu estou devendo uma atividade de dimensionamento, certo? Eu vou ver se eu consigo publicar ainda hoje. Estou devendo as notas também. Eu tenho consciência disso, pessoal, que realmente ficou um pouco complicado nos últimos dias. Mas não se preocupem, quem mandou a atividade tem a nota assegurada, tá? Eu só peço a vocês que, por exemplo, hoje nós iremos fazer uma atividade assistida do mesmo jeito que fizemos com o Global Mapper. E aí eu peço novamente a vocês, não mandem cópias para mim, porque dá para ser identificado quando é cópia, tá? Cada atividade, por mais que vocês façam de forma bem semelhante aqui comigo, cada atividade vai dar um resultado diferente, tá? Então, pessoal, nós iremos fazer aqui basicamente duas atividades. Uma será uma atividade assistida, aqui online com vocês, utilizando o CIPW do GeoStudio, que eu vou já já mostrar aqui para vocês. E a segunda atividade vai ser, a partir dos resultados, eu vou passar para vocês algumas características do filtro, do solo compactado, e vocês vão fazer a verificação de filtragem e de drenagem, se o filtro está ok, se ele está compatível aí com as características tanto geométricas quanto de compatibilidade geotécnica aí entre filtro e solo fino. Pessoal, então eu peço a vocês, quem está acompanhando aí, vamos abrir aí o GeoStudio, tá? O GeoStudio, pessoal, quem instalou aí o software, você vai ter duas versões de GeoStudio instaladas. Você tem o GeoStudio 2024 e tem o GeoStudio Viewer. Esqueça o GeoStudio Viewer, pessoal. Não dá para fazer nada com ele. Se você começar a fazer atividade com o GeoStudio Viewer, simplesmente você não vai conseguir salvar nem fazer qualquer modelagem aqui com esse software.
Então, abram aqui o GeoStudio 2024. Vocês podem aí escrever, né, GeoStudio e abrir aqui o GeoStudio. Ou, né, vocês podem aí procurar no menu. Deixa eu procurar aqui. Ele fica na pasta Sequente. Aqui, Sequente. Tem aqui os dois GeoStudios. Então, você vai abrir o GeoStudio 2024.1. Vou abrir aqui o meu. Ok. Pessoal, todo mundo está com o GeoStudio aí aberto? Todo mundo acompanhando? Sim? Beleza. Gente, com o GeoStudio aberto, quando você abre pela primeira vez, ele pode dar isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele pode abrir com essa janela aqui. Vamos começar. E aí pede para selecionar um método para continuar, porque você tem vários tipos de licença. Você tem a licença legada, que é o que nós vamos utilizar aqui. Você tem a licença com o ID aqui da Sequent e com da conta Bentley, né? Então, no caso aqui, nós vamos utilizar uma licença local, que é uma licença legada, tá? Então, vocês vão selecionar aqui a licença legada, clicar em avançar, e aí ele vai, acho que se não me engano, ele abre uma janela, basta fechar a janela, não precisa se preocupar com a janela que abrir, e pronto, o teu software está aqui com a licença funcionando, tá? Com o perfil local. Gente, vocês que estão aí com o GeoStudio aberto, nós temos aqui a licença. Pode ser que você esteja aí com a melhor licença disponível. Deixa eu mudar aqui a minha para licença, melhor licença disponível. Se você tiver com esta opção aqui, ó, vocês notem que os softwares aqui estão desabilitados, tá? Você tem que selecionar a licença estudante. A licença estudante é uma licença que é um pouco limitada, tá? Viu, Sara? Tá sendo gravado assim, viu? Assim que terminar, eu disponibilizo aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, a licença estudante é uma licença que tem algumas limitações, mas dá para se fazer muita coisa com esse tipo de licença, ok? E principalmente a maioria de vocês que não tem familiaridade com modelagem, né, que ainda estão começando, usar a licença estudante é mais que o suficiente, uma vez que nós não estamos aqui num curso de modelagem avançada, tá? Então, vou selecionar aqui a licença estudante. Ok, vocês notem que ele já habilitou, né? Você está usando a licença estudante. Alguns recursos estarão indisponíveis, tudo bem. Esses recursos são recursos mais avançados, não tem problema. E aqui, pessoal, nós temos o modelo do projeto, que está em Imperial. Eu peço a vocês que mudem para Metric. E aqui, gente, é um ponto importantíssimo. Muitos alunos, acompanhando a aula, acabam não fazendo essa alteração e erram completamente o exercício aí no desenrolar do nosso projeto. Por quê? Porque Imperial é o sistema inglês, é o sistema aí que as unidades são em libras, polegadas, enfim, toda aquela questão do sistema inglês que não é o nosso caso. As nossas unidades não estão em pés, estão em metros, né? Então, vamos mudar para o sistema métrico, que é o sistema internacional. Ok, gente. Então, mudei aqui para o sistema métrico. Dimensão, tá? Nossa dimensão vai ser a 2D mesmo, tá? Existem vários tipos de dimensão, tem axis simétrico 2D, tem plano 2D, 1D, 3D, enfim, cada um com sua particularidade, tá? Mas no caso aqui nós vamos utilizar a licença 2D, a dimensão 2D,
que é a mais comum. 99% das modelagens são feitas nesse tipo de modelagem 2D. E aqui, pessoal, para quem não tem familiaridade com o GeoStudio, principalmente alguns alunos que passarem mecânica dos solos aí, com algum outro professor que viu por exemplo, com um slide da Rock Science ou algum outro, né, tem o Geo 5, enfim. Aqui o GeoStudio ele é um pacote de softwares. Você tem aqui o Slope W para análise de estabilidade de taludes, tem o SIP W para análise de fluxo, tem o Sigma W para análise de tensão e deformação. E aí tem outros módulos um pouco mais complexos. Tem o Quake para análise de tensão e deformação com abalo sísmico, tem o TEMP para propagação térmica. Aqui no meu tá tampando aqui essa mensagem, não sei se eu consigo deletar aqui, mas se não me engano aqui deve ser o CETRAN, né, que é para transporte de contaminantes. Então, tem alguns outros módulos que cada um ele funciona como o Office da Microsoft. Então, você tem o Word, Excel, PowerPoint, cada um com a função, a mesma coisa aqui, tá? Então, pessoal, recapitulando, licença estudante, modelo, métrica, tá? Uma vez que você cadastrou aqui a licença e o modelo, vamos colocar aqui, ó, vamos clicar aqui no CIPW, que é o software de fluxo. Cuidado para não clicar no software errado. Eu estou clicando aqui, ó, no CIPW. É o que tem dois triângulozinhos aqui, um em cima do outro, tá? Pessoal, quem tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aí no chat ou abrir mesmo o microfone, tá? Fiquem à vontade. Então, vou clicar aqui no meu CIPW. Ele vai abrir aqui uma janela das configurações do projeto. Basta fechar, tá, pessoal? Não se preocupem aqui, ó. Eu vou fechar essa janela. E está aqui a minha área de trabalho aqui do GeoStudio. Deixa eu colocar essa aqui um pouquinho para baixo. Então, aqui vocês podem ver que nós temos uma interface tipo CAD, certo? Por que tipo CAD, né? Como no AutoCAD aqui, você passar o cursor aqui pela tela, você nota que ele vai te dar aqui as coordenadas aqui embaixo. Então, a mesma coisa aqui no GeoStudio, né? Você tem aqui as coordenadas e a ideia é cadastrar, né, o projeto em termos de coordenadas. Mas com vocês eu vou fazer de uma forma um pouco diferente e até de forma um pouco mais simplificada. Em vez de nós desenharmos manualmente o projeto, eu já estou dando para vocês a seção tipo da nossa barragem, tá? Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos importar, abrir o desenho do AutoCAD aqui dentro do próprio GeoStudio. Isso dá mais praticidade na hora de desenvolver aqui o projeto, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que nós iremos fazer é geometria, tá? Quando você faz... Deixa eu abrir aqui Aliás, estou abrindo errado aqui o software. Deixa eu abrir aqui o Note. Só um minuto. Quando você faz uma modelagem, existem 3 pontos básicos que nós devemos seguir, tá? O primeiro ponto de uma modelagem diz respeito à geometria. Você entra com a geometria do teu problema, tá? E, pessoal, não sei se alguém aí já faz algum tipo de modelagem, não precisa ser de geotecnia, pode ser de área de recursos hídricos, por exemplo,
canais, ou mesmo hidrologia, com REC HMS, ou mesmo cálculo estrutural, com TQS, CPCAD, ou né, outro tipo de modelagem, por exemplo, de pavimentos, enfim, qualquer tipo de modelagem, você tem 3 pontos a seguir. Uma é a geometria do teu problema. O segundo ponto diz respeito à propriedade dos materiais. E o terceiro ponto diz respeito às condições de contorno. Então, essas são as características que você tem que inserir no teu projeto. E aí, normalmente eu dou um exemplo. Por exemplo, uma viga biapoiada. Nada a ver com geotecnia. Mas, se você vai dimensionar uma viga, uma laje ou qualquer coisa do tipo, você tem que, primeiro, né, já estabelecer ali uma geometria, comprimento, espessura, largura, etc. Então, você entra com a geometria do problema. Entra com as propriedades dos materiais. O que, que é? A tensão máxima de compressão ali do concreto. Se você tiver ferragem, você entra com as características da ferragem. Enfim, então, as propriedades dos materiais é importante. E as condições de contorno? Sei lá, se eu tiver, de repente, aqui um carregamento uniforme, e isso é uma condição de contorno. Eu estou forçando, eu estou solicitando o meu problema. Ele vai ser submetido, né, a uma carga e vai ter uma reação. Ação e reação. A condição de contorno diz respeito à ação que eu estou implementando no nosso modelo. E o que é a reação? O resultado, né, disso aí. Então, a mesma coisa aqui numa análise de fluxo, tá? Quando nós formos verificar aqui a análise de fluxo, deixa eu voltar aqui para o nosso projeto, nós vamos também estabelecer esses 3 pontos. Cada um deles vai seguir aí, né, essa etapa, né, de modelagem. Então, vamos lá. Vamos inserir aqui a primeira característica, que é a geometria. Pessoal, para inserir a geometria, vocês vão fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se tem a opção aqui. Tem. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó. Deixa eu ver. Análise CIPW. Deixa eu ver se ele me dá a opção. Não dá. Se eu clicar aqui em geometria, pronto. Então, pessoal, aqui, ó, no navegador de projeto, do lado esquerdo, você vai clicar em geometria 2D, tá? Então, você vai clicar aqui em geometria 2D. E aí, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai, ó, em arquivo, importar. Porque aí vai permitir importar uma geometria. Vou clicar aqui em importar. Ele vai abrir aqui uma janela. E aí vocês vão procurar, aqui eu vou procurar na minha área de trabalho, o arquivo exemplo barragem de terra.dwg. Então, vocês vão abrir esse DWG que foi fornecido aí a vocês, tá? Então, vou abrir aqui no meu. Aqui ele vai me dar essas características, importar regiões de polilinhas de camadas, simplificar a geometria. Essas coisas aqui eu não preciso fazer nada. O número da camada ele vai dar o nome para a camada 0. Ok. Eu não preciso fazer nada, gente. Então, ele está importando aqui, ó, o desenho do AutoCAD, tá? Então, vou dar um OK. E pronto. Está aí importada a geometria do nosso problema, tá? Então, simples assim. Você pode simplesmente fazer aí o projeto no AutoCAD e importar para dentro aqui do GeoStudio. Pessoal, todo mundo conseguiu importar a geometria? Alguém não conseguiu?
Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Gente, então nós definimos aqui a geometria do nosso problema. Diogo falando aqui está dando erro de licença. Porque você tem que estar na licença estudante, né, Diogo? Tá na licença estudante? Não é para dar erro. É a versão 2024, a que você está usando. Alguém deu erro com o do Diogo? Se deu erro, Diogo, você fecha, abre de novo. Vou abrir aqui o meu de novo, ó. Já é o Studio 2024. Cuidado para não estar abrindo o viewer, tá, pessoal? É versão 2024, não é o GeoStudio 2024 viewer, tá? Fecha aí novamente. Aqui, ó, o meu tá usando aqui a licença estudante, modelo, ó, em metric, não vão colocar modelo imperial, tá? Aí, licença estudante, modelo metric. Clica aí no CIPW. Aqui no CIPW você fecha essa janela e faz novamente o mesmo procedimento. Você vai aqui em geometria 2D, selecionei a geometria, vem em arquivo, importar, e aí você vai importar o arquivo lá do DWG. Abriu aqui essa janela, é só dar um OK e ele importa, tá? Diogo, dá um feedback, ver se vai dar, se deu certo novamente aí. Se não tiver dado certo, você pode fazer também de uma forma diferente, tá? Tem outra maneira? Tem, gente, ó. Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui mais, deixa eu abrir aqui mais um GeoStudio. Você pode fazer o seguinte, tá? Vou abrir aqui novamente. Pronto. Em vez de, o meu aqui está na licença estudante, modelo metric. Opa, modelo metric. Aqui você pode fazer o seguinte, tá? Você pode clicar em novo, 3 pontinhos. Clica aqui no menu novo, 3 pontinhos. Ele vai perguntar, novo o quê? Modelo metric. Você clica em criar. E aqui, pessoal, aí você vai adicionando os arquivos manualmente. Por exemplo, aqui eu vou adicionar a seção 2D. Na geometria 2D, ó, aqui não me dá a opção de adicionar um projeto, mas tudo bem. Aqui eu posso simplesmente, depois que eu adicionei a geometria 2D, eu posso fechar. E aí eu posso importar a geometria, tá? Mas é o mesmo procedimento, não muda nada. Eu estou fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Deu certo aí? Beleza. Então, pessoal, mas deu certo da outra maneira, né? Da primeira maneira, né? Que você fez. Beleza, tá ótimo. Gente, então nós estamos aqui com o nosso projeto, tá? Com a nossa barragem. O que que nós iremos fazer, tá? Essa barragem, pessoal, show, vou mostrar aqui para vocês. Ela vai ser o seguinte: você tem aqui nessa barragem, você tem aqui o solo nessa região. Aqui nós temos o filtro de areia. Aqui nós temos o enrocamento. E aqui nós temos
o aluvião. Nós temos 1, 2, 3, 4 materiais. Eu consigo cadastrar 4 materiais no GeoStudio? Não lembro das limitações, mas eu acho que não. Eu acho que o limite máximo é 3, tá, pessoal? 4, ele dá uma informação de erro, tá? Mas tudo bem, eu vou priorizar o solo, o filtro e o aluvião, que são as características mais importantes aqui na minha seção. O enrocamento, eu vou fazer igual aqui com o material do filtro, não tem problema, tá, gente? Apesar do enrocamento ser um material mais permeável, ele é tão permeável quanto o filtro ali, um pouco mais, mas no geral, na nossa modelagem, ele não vai trazer tanto impacto negativo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar 3 materiais. Então, voltando aqui para o nosso problema, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, tá? Para navegar, quem está usando pela primeira vez, para navegar você pode, aí com o mouse, né? O scroll aí do mouse, você pode girar aí a rodinha aí do mouse, ele vai dar um zoom in ou zoom out, certo? Você também pode dar o zoom aqui, ó, por essa parte aqui de baixo. Você pode diminuir o zoom. Você pode aumentar o zoom, aí você tem que clicar aqui numa janela para dar um zoom aumentando. Você pode simplesmente clicar nesta opção aqui, zoom em objetos, é uma lupazinha com uma folha de papel embaixo. Se você clicar nela, ele vai maximizar o teu projeto aí na tua tela. E você ainda tem a mãozinha aqui, que você pode clicar e pode arrastar o teu projeto para onde você achar mais interessante, tá? Então, a interface, gente, ele é bem intuitivo, é semelhante ao que você faz, por exemplo, no AutoCAD. Quem já tem familiaridade aí com o AutoCAD, é basicamente os mesmos comandos aí de navegação, tá? Ok, então, eu vou deixar aqui todas as regiões aparecendo, como vocês estão vendo, e eu vou fazer o seguinte, todo mundo acompanhando, vocês vão. Deixa eu fechar esse aqui, que esse aqui era o que eu tinha aberto depois. Pronto, esse aqui que tem análise CIPW. Então, pessoal, aqui, seguindo aqui a nossa modelagem, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar em aplicar e vão buscar aqui materiais. Então, todo mundo clica aí em aplicar materiais. Ok? Clicou em materiais, pessoal. Você vai fazer o seguinte, ó. Dados 3 pontinhos para criar o material, porque aqui, ó, você não tem material nenhum. Isso aqui é como se fosse uma lista de materiais. Nós não temos. Então você vai clicar aqui em dados, 3 pontinhos, tá? Em dados, 3 pontinhos, eu vou clicar aqui em adicionar. Ele criou aqui um novo material. Eu vou colocar aqui o nome do material, solo compactado. A cor eu vou deixar essa cor amarela mesmo, não vou mudar nada. E aqui o modelo do material, pessoal. O modelo do material, eu vou escolher o modelo saturado. O correto, gente, era, numa situação como essa aqui, escolher o modelo saturado, não saturado. Por quê? Deixa eu apagar aqui o desenho só para explicar a vocês. Quando você faz uma análise de fluxo, vai se desenvolver aqui uma linha freática.
Essa linha freática você vai ter uma região aqui saturada e uma região aqui não saturada. O que isso implica? Implica. Isso mexe na propriedade do solo, mexe no comportamento mecânico da obra, tá, pessoal? Então, o modelo saturado não saturado, ele é um modelo, por exemplo, em que a permeabilidade que vocês conhecem, que vocês viram em mecânica do solo, como um valor, por exemplo, 2,1 vezes 10 a menos 8 metros por segundo, isso aqui seria um valor de permeabilidade. Só que nos solos saturados e não saturados, quando você tem uma transição aqui de solo saturado e não saturado, a permeabilidade, gente, ela varia em função da sucção. Então, a permeabilidade não é uma propriedade constante. A permeabilidade do solo, ela é uma propriedade variável, que depende da saturação do solo, tá? Na região não saturada, ele fica mais impermeável. Mas, como isso aqui, gente, eu teria que começar a explicar a vocês mecânica dos solos não saturados, que é uma grande viagem, que aí é normalmente o pessoal de pós-graduação que vai ver esse tipo de assunto, tá? Porque eu teria que ver com vocês curva de retenção hídrica, curva de condutividade hidráulica, enfim. Eu não vou adentrar em conceitos tão técnicos e tão avançados com vocês, tá? Então, como vocês ainda não têm familiaridade com esse tipo de conceito, eu não vou fazer um modelo mais complexo com vocês. Então, aqui é só para vocês entenderem que nós temos dois tipos de modelo, o saturado e não saturado. Eu vou criar uma função de permeabilidade que é variável. Mas, como é um conceito mais avançado para vocês, eu vou escolher aqui o modelo saturado mesmo, tá? No modelo saturado, pessoal, vamos colocar aqui a permeabilidade, ó. A permeabilidade que eu vou adotar vai ser de 1,8 E de elevado menos 8. Então, vocês vão digitar exatamente isso, gente. 1,8, um Ezinho de elevado, menos 8, tá? Então, basta digitar isso aí, dá um Enter, vocês notam que ele já coloca aqui, ó, 1,8 é menos 8 metros por segundo, tá? Então, é 1,8 vezes 10 a menos 8 metros por segundo. Isso aqui é uma propriedade bem característica de solo areno-argiloso, né? Os solos argilosos têm permeabilidades tão baixas quanto essa que a gente está vendo, da ordem de 10 a menos 8 metros por segundo. Teor de umidade volumétrica, pessoal. Isso aqui é a porosidade do solo. Vocês podem colocar o valor de 0,4, tá? Então, essa aqui é a porosidade do solo. Pode adotar um valor de 0,4, não tem problema. É um valor médio ali para um solo convencional. E anisotropia, relação do KY com KX. Quando você tem aqui a percolação pelo solo, gente, o que acontece? Como nós vimos na aula passada, existe uma prioridade, né? Existe uma execução da barragem em camadas. Essa disponibilidade das camadas, pessoal, na horizontal, faz com que a permeabilidade na horizontal seja um pouco maior. Então, normalmente, o KX ele é muito maior do que o KY. Quanto maior, gente? KX é da ordem de 9 vezes o KY. Então, KY sobre KX é igual a 1 sobre 9, que é igual a 0,11. Ok? Então, aqui é só para vocês entenderem qual é a relação KX-KY. Isso é o que chamamos de anisotropia.
o solo ele é anisotrópico nesse quesito aqui, tá? Então, voltando aqui para o nosso modelo, relação KY/KX 0,11, ok? Então, vocês coloquem aí 1,8 é de elevado a menos 8, 0,4, 0,11. Apenas estas propriedades que precisam ser colocadas aí, tá? Pessoal, todo mundo acompanhando? Tudo bem? Beleza. Ao final da aula, pessoal, eu vou pedir para vocês me enviarem a atividade, tá? Quem for fazer o envio, e como nós não temos muitos alunos presentes, não sei por que cargas d'água, eu vou dar uma pontuação de bonificação extra para vocês, dentro da primeira prova, tá? Então, quem está fazendo aí a atividade, e quem for, assim que eu terminar a aula, mandar essa atividade, vai ter uma bonificação extra aí na primeira AP, tá? Como a primeira AP eu fui um pouco cruel com vocês e as notas ficaram um pouquinho baixas, eu vou dar uma ajuda aí a vocês. Então, quem está aí fazendo atividade, certo? Me mandar essa atividade, vou dar um prazozinho aí de meia hora para vocês mandarem, tá? Aí tudo bem, não tem problema, vocês ganham aí uma bonificação aí para ajudar com a nota da primeira AP, tá bom? Beleza, gente. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Fizemos aqui o do solo compactado. Vou fazer o seguinte: eu vou adicionar aqui mais um material. Qual o próximo material que eu vou utilizar? O do filtro, tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar novo material. Ele criou aqui um novo material. Eu vou colocar aqui filtro. Filtro. Apenas filtro, tá? A cor. Eu vou colocar aqui uma cor azul. Só para mudar um pouquinho. Modelo do material saturado. Do mesmo jeito que o solo compactado. Condutividade, gente. Vocês vão colocar aí o valor de 1 é elevado menos 4. É um valor de permeabilidade muito característico aí de solo arenoso, tá? Então, o solo compactado é 10 a menos 8, a ordem de grandeza, esse aqui vai ser 10 a menos 4. Teor de umidade volumétrica também pode adotar o valor de 0,4. Não tem problema, certo? Esse valor é um valor bem próximo para vários tipos de solo. Lembrando que esse teor de umidade volumétrica é a porosidade. Vocês devem lembrar aí, mecânica dos solos, volume de vazios dividido pelo volume total, tá? Ok, pessoal. Anisotropia, vou deixar igual a 1. Como a tendência de um solo mais uniforme na sua estrutura, e, enfim, não tem muito essa influência das camadas, né? Porque vocês viram que é escavando e preenchendo ali, né, com solo arenoso, ele tende a ser mais isotrópico do que um solo compactado arenoargiloso, tá? Então, nesse caso aqui, a anisotropia posso considerar 1, não tem problema. Então, pessoal, condutividade 10 a menos 4, teor de umidade volumétrica 0,4, anisotropia igual a 1. Vamos adicionar mais um material, que é o do aluvião, que é justamente do terreno, né, que você tem aí ao longo, né, do riacho ou do rio que está sendo barrado. Então, vamos clicar em adicionar. Vou adicionar aqui um terceiro material. Vou colocar aqui o nome aluvião. Dou um Enter. Vocês notam que ele já mudou ali. Modelo saturado. Permeabilidade, perdão, condutividade. Condutividade, gente,
Eu vou colocar o aluvião uma condutividade intermediária, tá? Entre o solo arenoso e o solo compactado. Eu vou colocar aqui 2 elevado menos 6. O filtro foi 10 a menos 4. O aluvião estou colocando 10 a menos 6. E o solo compactado foi 10 a menos 8, tá? Então, nem é tão permeável, mas também nem é tão impermeável assim, tá? Teor de umidade volumétrica, 0,4. Anisotropia, pode deixar igual a 1, como está aí, tá? Pessoal, recapitulando, solo compactado, 1,8 vezes 10 a menos 8, 0,4, 0,11. Filtro, 10 a menos 4, ou 0,0001, 0,4, 1. E o aluvião, 2 vezes 10 a menos 6, 0,4 e 1. Cadastrou, pessoal, o que você faz? Ó, você basta fechar a janela, terminamos de cadastrar. E aqui, ó, nós temos uma lista de materiais em ordem alfabética. Então, ó, primeiro, aluvião. Eu vou clicar aqui nas regiões 2, ó, e na região 6. Pronto, cadastrei o aluvião nas regiões 2 e 6, tá? Filtro. Pessoal, apenas na região 3 e 5. Não marque a região 4. Ah, professor, sem querer eu me adiantei aqui e marquei a região 4. Você pode clicar aqui em remover, tá? Deixe a região 4 sem material, tá? Então, por enquanto, somente as regiões 3 e 5. A região 5, gente, era para ser um material de enrocamento, mas como tem uma limitação aí, da própria licença do software, eu nem coloquei, mas vou considerar com uma permeabilidade muito baixa, aliás, muito alta, né? Semelhante à do filtro horizontal, tá? E solo compactado, vou clicar aqui na região 1. Uma vez que nós adicionamos as características, basta fechar aí a janela. Então, tá aí o detalhe para vocês, aqui a nossa sessão, tá? Pessoal, adiantando aqui, eu peço que vocês salvem o projeto antes que dê algum problema aí. Eu vou salvar aqui, ó, clicando em abrir, salvar. Eu vou salvar minha atividade aqui na área de trabalho mesmo. Vou colocar aqui, gente, atividade de fluxo. E vou colocar meu nome. Coloque o nome de vocês. Quando vocês me enviarem, vai ficar mais fácil de identificar, certo? Que é cada arquivo de quem é cada atividade, tá? Então, peço a vocês a gentileza de colocar o nome de vocês no título da atividade. Então, coloquei aqui análise de fluxo, Rosiel. Vou salvar aqui na área de trabalho. Pessoal, perguntas, dúvidas? Tudo bem até aqui? Beleza? Gente, estamos quase terminando, tá? A nossa aula deve terminar agora às 11 horas, tá? Não devo passar de 11 horas aqui a nossa atividade de fluxo, tá? Então, só informando a vocês em relação ao horário aqui da nossa atividade. Próximo passo, pessoal. Eu tenho que dizer agora, próximo e último passo, tá? Eu tenho que dizer ao meu projeto o seguinte, olha. De onde vai vir um fluxo e vai para onde? É basicamente isso. Eu tenho que dizer, olha, o fluxo, gente, ele vai sair aqui na cota a 7,5. Ele vai chegar aqui no filtro vertical
em algum lugar, eu não sei, tá? Do filtro vertical, esse fluxo vai descer aqui para o filtro horizontal e vai ser encaminhado para a jusante, ok? Então, é basicamente esse o caminho. Então, eu tenho que dizer ao software, pessoal, esse caminho, tá? A única coisa que eu não sei é isso aqui. E aí, gente, eu vou utilizar um princípio numérico chamado de null element, ou elemento nulo. O que é o elemento nulo, pessoal? Só adiantando, eu não tinha falado para vocês, mas o software ele utiliza métodos elementos finitos, tá? Imagino que vocês devem ter visto aí, em algum momento, essa disciplina. E o que é o método elementos finitos, pessoal? Você vai ter elementos e nesses elementos você vai ter nós. Esses elementos podem ser retangulares, né, como vocês estão vendo aí, ou triangulares, tá? Pode ser um retângulo ou pode ser um triângulo. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, então, o que acontece? Num problema como esse, eu vou discretizar vários elementos finitos, tá? Então, eu vou distribuir aqui a região em vários elementos, tá? Que podem ser tanto retangulares quanto triangulares, tá? Aí eu pergunto a vocês, na hora de escolher o tipo de elemento, eu dou prioridade a um elemento retangular ou um elemento triangular? Quando é que eu uso cada elemento? Alguém sabe dizer? Quem é mais preciso? Utilizar um elemento retangular ou triangular? Alguém sabe dizer? Sim ou não? Não? Foi o Cleito, professor de vocês, de métodos numéricos? Ele chegou a ver elementos finitos? Sim ou não? Só para ter uma noção. O Diogo disse que foi, né? Beleza. O que acontece, gente? Lembrar é complicado, não sei se foi traumático aí para vocês, mas tudo bem. Gente, vocês têm que entender o seguinte: o que é elementos finitos? Não é nada complicado, tá? Elementos finitos, ele vai pegar a tua equação diferencial, por exemplo. Qual é a equação diferencial que rege o fluxo? A equação de Laplace, né? Você tem aqui a equação de Laplace, né? A derivada aqui, a segunda, igual a zero. É esta equação. Eu estou calculando carga total. O nosso H aqui é a carga total. Quem lembra o que é carga total, gente? É a carga pesométrica mais a carga altimétrica, tá? Então, eu estou calculando carga total variando no x e no y. Variando geometricamente nas coordenadas x e y, tá? E aí, o software, ou o método, ele calcula nos nós. Se você tiver um elemento com 4 nós, por exemplo, você tem 4 cálculos. Um elemento triangular só tem 3 nós. Então, você só vai ter 3 cálculos. Então, normalmente, nós damos prioridade a elementos retangulares, gente. Por quê? Porque tem mais nós. Basicamente é isso, tá? Os elementos triangulares, eles são interessantes para isso aqui, ó. Situações em que você tem uma geometria inclinada, que aí não dá para colocar um retângulo, tá? Aí você tem que ter algum triângulozinho ali para complementar. Então, o elemento triangular ele serve apenas para complementação da tua geometria em algumas
características ali um pouco mais complexas, tá? Mas normalmente nós damos prioridade a elementos retangulares, tá? Então aqui é só para a gente adiantar aqui a vocês. Mas enfim, daqui a pouco eu falo sobre a questão da malha. Então, pessoal, aqui nós vamos partir então dessa cota aqui de 7,5. Ele vai chegar aqui no filtro e eu vou utilizar uma propriedade de condição de contorno bem característica de modelagem numérica, que é uma condição de contorno de drenagem, tá? E depois do filtro vertical para lá, eu vou conduzir essa água para jusante. Eu tenho que dizer para o nível d'água como é que vai se comportar do filtro para jusante. E eu vou já explicar aqui com vocês, tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte. Você vai clicar em aplicar. Condições de contorno. Então, quem está acompanhando, clica em aplicar condições de contorno. Aqui abriu uma janela. Eu vou clicar em dados 3 pontinhos. Apesar de eu já ter algumas condições de contorno, gente, e essas condições eu vou usar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma condição de contorno para o talude de montante. Então, você vai clicar aqui em dados 3 pontinhos. E nós vamos criar uma condição de contorno para montante, tá? Então, ó, montante, pessoal, eu tenho que dizer para o meu software, olha, o nível da água, aqui é montante, ele vai estar sempre nessa cota de 7,5 metros. Ok. Esses 7,5 metros, gente, isso aqui é a carga total, tá? 7,5 metros. Se você olhar aqui, por exemplo, aqui você vai ter um pontinho. Quanto é a carga altimétrica? Se vocês olharem aqui, a carga altimétrica são 2 metros aqui. E a carga pesométrica é toda essa altura de coluna de água que tu tem aqui, que são 5,5 metros. Se você pegar este ponto 2 aqui, mesmo jeito. Você tem 2 metros de carga altimétrica e você tem o nível d'água 5,5 metros. Se você pegar, por exemplo, um ponto aqui, uma distância de 3 metros, você vai ter o quê? Ó? Uma carga altimétrica de 5 metros, nesse pontinho aqui, e uma carga pesométrica de 2,5 metros. Se você pegar este ponto aqui, você tem uma carga altimétrica de 7,5 metros e uma carga piezométrica de 0, né? Porque você não tem nada acima deste ponto de água, né? Você tem apenas ar acima desse ponto, tá? Então, a nossa carga total vai ser 7,5 metros. É isso que eu tenho que dizer para o meu software, tá? Ok, vamos lá. Vamos aqui para o software. Eu vou criar, ó, vou adicionar aqui uma condição de contorno. Você clica aí em adicionar, nova CC hidráulica. Vou colocar aqui o nome, pessoal, montante. A cor, eu vou colocar uma cor azul. Tipo, ó, nós temos vários. Carga total, carga piezométrica ou de pressão de água, vazão, fluxo de água, entre outros, gradiente.
Interação terra-clima, que é isso aqui é bem viagem, tá, pessoal? Essa interação terra-clima não está habilitada para a versão estudante, tá? Mas ele envolve aí propriedades, parâmetros, por exemplo, de chuva, evaporação, evapotranspiração, raízes de árvores, neve, vento, enfim, tem uma série de características climáticas que você pode adicionar aqui, mas aí é uma propriedade mais avançada, tá? O que nós vamos escolher é a carga total mesmo de água, ó, que é o que nós falamos. São 7,5 metros. Então você vai selecionar primeiro, ó, carga total de água, valor 7,5. Enter. Tudo bem, gente? Então, colocamos, ó, adicionamos essa condição de controle de montante, cor azul, né, como vocês viram aqui, carga total de água, valor, não esqueça de colocar o valor 7,5 metros. Às vezes o aluno está lá, coloca apenas carga total de água e esquece de colocar o valor que tem que ter, tá? Então você tem que dizer que ele vai estar na cota 7,5 metros ali do teu projeto, tá? Então eu vou fechar. E aqui, gente, é simples, ó. Vocês notem que aqui, ó, selecionar, ele está selecionando linhas. E eu estou selecionando aqui, ó, montante, que foi a que acabei de criar. Uma vez que você tem aqui montante, ó, é só clicar aqui, ó, entre os segmentos do ponto 13 e 2 e entre os segmentos do ponto 2 e 3. Então, ele vai calcular aqui a carga total, 7,5 metros, tá? Somente essas duas linhas. Tá, pessoal? Se você quiser remover, é só clicar aqui em remover, caso você tenha clicado de forma equivocada aí, tá? Então, ó, montante, clica aí na linha e ele já cadastra aqui a tua condição de contorno. Eu disse aqui é o software, de onde o nível da água vai sair. Ele vai para onde? Ele vai para o filtro, ó. Para o filtro, gente, você vai escolher essa condição de contorno aqui, ó, drenagem. Essa condição de contorno roxinha, né? O que que essa condição de contorno faz, gente? Ele diz para o meu problema o seguinte, olha, o nível da água vai chegar aqui em algum lugar, mas eu não sei. Então, ele vai dissipar totalmente a carga total, certo? A carga hidráulica ali do teu problema. E é como se fosse... Como é que eu explicaria para vocês? É como se a água saísse do sistema. Pronto, como se fosse um sumidouro ali que a água fosse sair do sistema. Ela vai percolar aqui a seção da barragem e seria um ponto de fuga, tá? Essa condição de controle de drenagem, gente, ela é típica para situações que você tem um dreno, um material muito permeável, tá? Então você vai colocar aqui, ó, nessa face, somente aqui nessa face, tá? E aí, o que que o software vai fazer? Ele vai calcular interativamente aonde que a linha freática vai atingir aqui o filtro vertical. Apenas isso, tá, gente? Então, é bem simples aqui o processo. O que mais? Agora, o que que eu disse, gente? Eu disse para o software que o nível d'água vai sair aqui do talor de montante, vai chegar aqui no dreno, em algum lugar, o próprio software vai adequar e calcular o ponto que ele vai atingir aqui o dreno vertical. E aí eu tenho que dizer para o software o seguinte, olha, essa água ela vai para jusante. Como é que eu faço isso, gente? Eu vou clicar aqui, ó, onde tem selecionar, tá em linhas. Eu vou mudar para pontos, tá? E eu vou clicar em alguns pontos aqui, cadastrando pressão igual a zero. O que que é pressão igual a zero? Pressão igual a zero, gente, quando eu falo que pressão é igual a zero, quer dizer que o nível d'água está ali naquele ponto, tá? Que momentos eu vou dizer que a pressão é igual a zero no meu problema? Vamos lá, ó. Aqui para o meu problema, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui
que bem aqui nesse pontinho, a pressão é igual a zero. Vou dizer para o meu problema que aqui, ó, neste pontinho aqui no pé, a pressão é igual a zero. E eu vou dizer para o meu problema que aqui a jusante, pressão também é igual a zero. Isso quer dizer, gente, toda vez que eu coloco um ponto e digo que a pressão é igual a zero, eu estou forçando que aquele ponto, o nível d'água vai estar exatamente coincidente naquele ponto, tá? Isso é um artifício para dizer para o meu modelo que a água está indo para jusante. Está escoando para jusante, tá, pessoal? Então, eu tenho que dizer e tenho que falar isso para o meu software, tá? Para onde que o nível d'água está indo. Como é que eu faço isso aqui no modelo? Você vai escolher aqui, ó. Aqui essa opção de pressão zero. E vai escolher a opção de ponto. Ó, mudem. O que você vai selecionar? É linha? Não, agora é ponto, tá? Então, procura aí selecionar ponto. Selecionar ponto. Pressão igual a zero. Agora você vai clicar aqui, ó, no ponto 16. Eu vou forçar o nível d'água passar por esse ponto. Vou clicar aqui no pezinho da barragem, ó, no ponto 18. E vou clicar aqui no ponto 19 para forçar esse nível d'água ir para jusante, tá? Por que eu estou fazendo isso, gente? Veja bem, se vocês... Deixa eu ver aqui se eu encontro o livro do Massad. Deixa eu pesquisar aqui. Documentos. Deixa eu abrir aqui um livro do Massad. Ah, mecânica sólida experimental. Não é isso aqui, não. Curso básico de barragens. Pronto, de obra de terra. Deixa eu abrir aqui com vocês. No livro do Massad, gente, ele explica o método do Depuy, que é para dreno horizontal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui fácil. Aliás, é Dupuy. Deixa eu colocar aqui dreno. Filtro. Pronto, filtro. Deixa eu ver se ele encontra aqui. Filtro horizontal. Deve ser mais ou menos por aqui. Filtro horizontal. Ver se eu encontro aqui. Pronto. Filtro horizontal. Horizontal. Pronto, tá aqui. No filtro horizontal, gente, ele faz aqui um cálculo pelo princípio. Deixa eu ver se ele tem aqui o desenvolvimento. Eu acho que não. Só tem o critério aqui do Terzag. Eu achei que aqui nesse livro tivesse. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para lado. Não. Mas tudo bem, gente. Aqui eu vou explicar para vocês de forma mais simples. Na aula passada, nós vimos a equação de Depuy, em que o filtro horizontal ele é calculado considerando aqui completamente saturado e o nível da água indo mais ou menos aqui até uma certa meia carga, certo? Aqui é a jusante, tá? Então, esse aqui foi o que nós vimos.
pelo método do Depuy, né, que faz essa consideração, tá? Então, o cálculo da drenagem, como eu estou especificando aqui esses pontos de pressão nula, a linha freática vai se fazer mais ou menos isso, tá? Então, é mais ou menos um comportamento bem esperado do que nós imaginamos para um filtro horizontal, tá? Ele vai começar ali completamente cheio, certo? E à medida que vai sendo analisado aqui para jusante, ele vai ficando ali mais ou menos com meia carga, tá? Então aqui é só para a gente ter uma noção de como é que vai ser o comportamento. Se você quisesse até colocar um ponto extra aqui no meio e colocar pressão igual a zero, aqui também não teria problema nenhum, mas não vai fugir muito, assim, não vai mexer muito aqui na modelagem, tá, pessoal? Então aqui é só para vocês entenderem por que eu estou colocando esses pontos negativos. O Diogo falando, meu zero pressure acabou sumindo. Acho que apaguei sem querer. Aí é fácil. É só você clicar novamente lá em aplicar, condições de contorno, tá? Veja que pontos, tá? Ó. E você clica aí no ponto que você quer colocar pressão nula. Ok? Se você remover aqui, ele remove. Se você colocar aqui inserir, ele insere novamente, tá? No caso, professor, é porque eu acho que eu excluí o dado sem querer. E se eu puder mostrar de novo, só para adicionar novamente? Ah, o dado, né? Você fez isso aqui, deletou sem querer? Foi, eu acho que foi, que sumiu aqui. Se você deletou sem querer, aqui ele não está permitindo eu deletar, mas tudo bem, tá? Você vai entrar aqui, certo? Nos dados, três pontinhos. Tem só duas condições de contorno para ti, é? Só tem Drenagem montante? o azul, né? Desculpa, o roxo e o montante, que foi o que eu fiz, né? Mas o outro não aparece. Então você clica aqui em nova CC. Você pode colocar aí pressão zero. Pressão zero. Tá? E aí você vai selecionar, ó, carga de pressão de água. Só isso. Aí você vai dizer qual é a pressão de água que tu tem. É zero. Não precisa mais nada. Pode deixar zero aí que ele vai entender que a pressão é nula. Tá bom? Então é só carga de pressão de água, zero. Pode deixar vermelhinho aí do jeito que estava antes, certo? E aí é só clicar aí nos pontos, né, nos pontos 16, 18 e 19, tá? Beleza, Diogo? Deu certo aí? Ok? Pessoal, vamos lá. Vamos para a última parte, para a gente ver aqui o resultado, tá bom? E aí, o que vai ser importante aqui nesse projeto, pessoal? A vazão, tá? Então, vou já explicar para vocês o que vai ser necessário. Uma vez que você adiciona as condições de contorno, eu tenho que fazer o seguinte: somente ver a questão da malha de elementos finitos, tá? Então, para ver a questão da malha, você vai fazer o seguinte, pessoal: você vai procurar em aplicar propriedades da malha, tá? Clica em aplicar propriedades da malha. Vocês notam que os elementos são muito grandes, tá, pessoal? E aqui eu vou um conceito aqui para vocês. Quanto mais elementos, melhor. Porque quanto mais elementos, mais nós você vai ter, mais cálculos o software vai fazer, tá? Então, a intenção aqui é quanto mais, melhor, tá, gente? É lógico, existe um limite que nós chamamos de limite numérico. Não adianta você colocar 1 trilhão de elementos aqui, que vai chegar um momento que não vai melhorar os teus resultados, tá, gente? Você vai começar a perder tempo aqui em fazer um monte de cálculos, sendo que não vai melhorar absolutamente nada. Então, quantos elementos eu colocaria, pessoal? Por mim, eu colocaria uns 2.000 elementos nesse modelo, tá? De 1.000 a 2.000 elementos é uma faixa de valores que normalmente eu uso na maioria dos projetos. Mas existe uma limitação aqui no software, porque se eu colocar, por exemplo, aqui o tamanho global dos elementos, se eu colocar aqui um tamanho global de meio,
ele até gera um monte de elementos aí, só que ele me dá um erro, ó. A versão estudante só consegue gerar 500 elementos, tá? Então, eu não vou conseguir fazer mais do que 500 elementos. Essa seria uma configuração boa, ó. Essa que eu estaria 1.800 elementos, estaria ótimo. Essa configuração aqui de tamanho global, né, o tamanho médio de cada elemento, de meio metro. Mas como eu não consigo, eu peço a vocês que coloquem tamanho global de 1 metro, que aí ele vai colocar elementos de 1 metro aí de tamanho, tá? Nós vamos ter 478 elementos, já é mais que o suficiente aí para você ter um resultado satisfatório, tá? Notem, gente, que a malha, ó, ele dá prioridade de fazer malha retangular. E aí, quando chega aqui em inclinações, ó, ele coloca um triângulozinho aqui só para complementar. Então, os triângulos, aqui e acolá ele coloca uma malhazinha de triângulo somente para fazer um ajuste, mas a prioridade é elementos retangulares. Por quê? Porque você tem um melhor resultado com elementos retangulares. Pessoal, deu certo todo mundo aí ajustar para 1 metro, tamanho global? Tudo bem? Acho que talvez se você colocasse 0,95, deixa eu ver, passa, 0,96, 0,97, 0,97 ele ainda aumenta um pouquinho mais o número de elementos, tá, gente? Se vocês quiserem aumentar aí mais um pouquinho, uns 10 elementos aí, você pode colocar esse tamanho global de 0,97. Cada elemento vai ter aproximadamente 0,97 metros de tamanho. Uma vez que eu configurei, basta fechar. Tá? Ó, vou fechar aqui a minha janela. E agora eu vou salvar. Clica aí no Ctrl S ou no disquetezinho aí, como vocês estão vendo. Clica em salvar. E agora nós vamos ver os resultados. Todo mundo acompanhando. Diogo, deu certo aí? Tu colocar a pressão zero. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos iniciar aqui. Ó. Vocês vão clicar aqui em soluções, tá? Ó. Clica aqui em soluções. Se não estiver aparecendo, às vezes não aparece. Às vezes o aluno fecha sem querer. Você basta clicar aqui em janela e procurar aqui solver. Se não estiver aparecendo para vocês soluções, tá? No meio aqui está aparecendo. Então, beleza. Ó. O status não solucionado. Você vai clicar aqui em iniciar. Opa, fiz bobagem. Acho que eu fiz uma bobagem, pessoal. Eu vou corrigir aqui com vocês, tá? O nível d'água eu coloquei em 7,5 metros, mas eu acho que era bem mais. Eu acho que era... A cota aqui era 10 metros. Não, 9,5 metros. Eu errei aqui, passei o dado para vocês errado. Na verdade, era 9,5 metros. Era 7 metros de coluna de água, tá? Mas esqueci de adicionar 2 metros aqui da fundação, tá, pessoal? Não era só 7,5, era 9,5, perdão. Vocês viram que eu coloquei 7,5 metros e o nível d'água ele ficou aqui, ó, constante aqui no meio do talude, ó, na cota 7,5 metros. Ó. Se aproximar aqui o cursor, tá dando exatamente 7,5 metros. Eu vou fazer essa correção aqui com vocês, por quê? Porque aí o reservatório tá meia boca aí, né? Tá pela metade, não vai ser um comportamento que eu queira analisar. Eu quero analisar na situação máxima, tá bom? Então, neste caso aqui, eu vou fazer uma alteração com vocês. Mas, por enquanto, queria saber de vocês, tá todo mundo aparecer aqui o nível d'água? Alguém deu erro? Deu certo aí de vocês? Professor, pode repetir aí? Vamos lá, eu cliquei aqui em iniciar, em soluções, tá? E aí ele iniciou e fez aqui a modelagem, aparecendo apenas aqui o nível d'água e aparecendo alguns vetores aqui de velocidade, que eu já explico para vocês. Tudo bem? Beleza, gente. Ó, vamos fazer o seguinte.
Deu certo, Nando, aí o teu? Deu sim. Obrigada. Ah. Pessoal, vamos corrigir esse nível d'água aqui, que eu acabei passando o dado errado para vocês. Era para ser 9,5 metros. Como é que eu faço para corrigir? Ó, vocês clicam aqui em definição. Ó. Eu estou aqui no modo resultados, tá? Então, vocês vão clicar aqui ó, em definição. Então, vão aqui para definição. Vocês notem que ó, quando eu sair de resultados, quando eu clico aqui em definição, o nível d'água some. Ó. Sumiu. Então, cliquei aqui em definição. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui em dados, condições de contorno, tá? Eu vou alterar essa condição de contorno. Vou clicar no de montante que nós cadastramos e vou digitar 9,5 metros, que não é 7,5 metros, é 9,5 metros, tá? Onde está em 7,5 metros, aí no de montante, vocês coloquem 9,5 metros, tá? Isso é legal porque dá pelo menos para vocês entenderem como é que faz para alterar alguma propriedade ali, alguma condição de contorno. Então, cliquei aqui em 9,5 metros, basta fechar, salvo o meu projeto, salvei, e clica de novo aqui em iniciar, tá, gente? Vamos iniciar novamente. Vocês notem que agora o nível da água subiu para a cota de 9,5 metros. Agora sim está correto. Tudo bem, pessoal, aí? Todo mundo conseguiu corrigir? Beleza? Ok. Então vamos lá, gente, ó. Como é que eu vejo os resultados? São dois resultados, tá? Eu disse que ia até 11 horas, mas ainda vou passar uns 10 minutinhos mais ou menos aqui. Primeiro resultado, gente, que vocês vão fazer é o seguinte. Linha freática. Como é que eu vejo a linha freática? Todo mundo corrigiu, né? Alguém atrasado? Não? Beleza. Gente, ó, linha freática. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui no modo resultados. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em aplicar e vai procurar isosuperfícies. Então, clique em aplicar isosuperfícies. Você vai adicionar uma isosuperfície e vai marcar onde está escrito poropressão. Basta fechar. Novamente, você vem em aplicar isosuperfícies. Não temos uma isosuperfície, eu vou adicionar uma. Vou marcar aqui, ó, poropressão. E fecho o valor, tá? Ó, ele vai criar uma isosuperfície de pressão igual a zero, poropressão igual a zero. Vou fechar aqui a janela. E vocês notem que ele estabelece aqui a nossa linha freática, indo desde a cota aqui no reservatório de 9,5 metros, perdão, até entrar aqui no filtro, como eu queria e como eu previ. A linha freática desce para esse pontinho aqui, como eu falei a vocês. Ele vai passar aqui no final do filtro, mais ou menos aqui, ó, na meia carga, que é mais ou menos o que o Depuy, né, especificou ali quando fez, né, o dimensionamento de drenagem horizontal. Vocês notem os vetores, gente. Esses vetores é apenas para indicar aqui a direção do fluxo, tá? Então, ele está indo aqui para a direção de jusante. Perfeito, pessoal. É exatamente isso que eu queria saber, certo? Estabelecimento da linha freática e ver o comportamento do fluxo. Vocês notem que o filtro está absorvendo todo esse fluxo aí, que está percolando a seção da barragem, tá? Pessoal, perguntas, dúvidas até aqui? Tá tranquilo?
Se eu quiser ver as condições de poropressão, equipotenciais, eu posso? Posso. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, onde está escrito nenhum, vocês podem habilitar esta opção aqui, ó, Water Total Head. Essa de Water Total Head, gente, é justamente carga total de água, tá? Então, ele vai clicar aqui, nesse momento, ó, eu clico aqui neste item, e ele vai gerar curvas equipotenciais, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como é que é as cargas equipotenciais. Como é que eu sei o valor dessas cargas? Você pode fazer o seguinte, tá? Ó, eu habilitei aqui o Water Total Head, bem aqui. Pode ser outra, pode ser pressão de água, ó. Power Water Pressure, tá? Ele muda para pressão de água. Ok, gente? Tem várias cores. O que significa essas cores, tá? Eu vou deixar aqui impressão de água, ó. O que quer dizer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a legenda dessas cores. Você pode fazer aqui o seguinte, ó. Clique em aplicar. Isovalores. E aqui eu vou clicar em mostrar a legenda. Ele está mostrando a legenda aí de cores, gente. Ó, onde mostra exatamente aqui o que são as cores. Mais quentes são pressões maiores e as cores mais frias são pressões menores, tá? Então, eu vou fechar aqui essa janela. Aqui é só para vocês entenderem, tá, pessoal? Que aqui, ó, a pressão é igual a zero nessa linha. Nessa linhazinha azul, ó, eu estou indo de 0 a 20 kPa. E nessa outra linha azul, estou indo de 20 a menos 40. É pressão negativa, pressão de ar. Sucção, tá, pessoal? Aqui tem a pressão negativa para cima. Da linha freática para baixo, a pressão é positiva. Aqui você está indo de 0 a 20, de 20 a 40, de 40, ó, a faixa amarela, 40 a 60, 60 a 80, e essa vermelha está indo até 100 kPa de pressão, tá? Então, isso aqui mostra quais são os valores de pressão conforme você observa aí a cor atuante. Tudo bem, gente, até aqui? Então, eu obtive informações de pressão de água, linha freática, e vamos para o que interessa, o último ponto aqui do nosso projeto, que é a vazão. Eu apenas preciso agora descobrir como é que eu calculo a vazão que está atravessando a minha barragem, porque é essa informação que eu preciso entrar no meu sistema de drenagem, para verificar se o dimensionamento com este filtro, com essas dimensões, passa pelo critério de drenagem, tá? Pessoal, então vamos lá, tá? Para fazer essa verificação, eu vou explicar só uma coisinha antes para vocês, que é em relação aos resultados, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, cliquem aí em visualizar informações de resultados. Cliquem nessa opção aqui. Vocês notem que ele mostra agora a malha de elementos finitos. E aqui eu posso simplesmente, gente, clicar em qualquer nó. Vou clicar nesse nozinho aqui, ó, só para vocês verem. Ele me dá as coordenadas do nó, a poropressão que está atuando aí, carga total de água, pressão de água, vazão. E isso que eu quero ver, vazão, ó. Taxa total, gradiente, densidade da água, enfim, condutividade, ó, condutividade no eixo X e no eixo Y, teor de umidade volumétrica, então ele me dá várias características, pessoal. E o que me interessa mais? Normalmente, poropressão e vazão, tá? Cada nó, ele me dá um valor diferente, por exemplo, de vazão que está atravessando ali, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui,
a vazão que está dando nesse pontinho, está dando 1,25 vezes 10 a menos 8. Se você olhar aqui neste outro ponto, a vazão está dando 1,33 vezes 10 a menos 9. Então, aqui é só para vocês entenderem, gente, que cada nó é calculada a vazão que está percolando por aquele nó. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso apenas somar o valor das vazões de cada nó. Apenas isso, tá? Então, como é que eu faço para somar? Né? Como é que eu faço para fazer essa soma desses valores? Eu vou fazer o seguinte, ó. Existe um artifício que é de gerar um gráfico, e nesse gráfico eu consigo fazer essa soma dos valores, tá? Poderia fazer de outra maneira? Poderia, mas aí ficaria um pouco mais complicado, tá? Então, eu vou fazer de uma forma mais simples aqui com vocês, que é utilizando o método gráfico. Vocês que estão acompanhando, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui em aplicar, gráfico. Aqui em gráfico, gente, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar. Eu adicionando um novo gráfico. O nome desse gráfico, vazão. Vai ser um gráfico de vazão que nós vamos gerar aqui com vocês. Aqui vocês estão vendo que é poropressão, vou colocar fluxo de água. Vazão de água versus tempo. Então, vocês façam essas alterações aqui, gente. Nós adicionamos um gráfico, colocamos fluxo de água, vazão de água versus tempo, tá? O que é isso, gente? Eu vou, ó, definir localizações. Você vai definir as localizações que você vai querer contabilizar a vazão que vai passar pela minha barragem. Então, você vai clicar aqui, ó, em definir localizações. E aqui, ó, ele até dá uma dica, ó, mantenha a tecla Ctrl pressionada para selecionar múltiplos objetos. Então, ó, você vai clicar aí no Ctrl do teu teclado. Cliquei aqui no Ctrl. Vou clicar aqui, ó, nesse segmento e neste outro segmento, com o Ctrl habilitado. Vocês notam que, ó, ele selecionou os dois segmentos, tá? Ó. Segurando o Ctrl, clico aqui neste e clico neste. Por que eu estou pegando esses dois segmentos, gente? Porque eu sei que toda a vazão do meu sistema vai passar por aí. Tá? Toda a água que for entrar na minha seção da minha barragem, obrigatoriamente vai passar por essas duas linhas. Tá? Toda essa água ela vai transitar, certo? Para jusante. Diogo, eu vou repetir, tá? Então, aqui eu clico em exibir gráfico. E o que ele está fazendo, gente? Em cada ponto, ele está me dando o valor da vazão. É só habilitar aqui soma dos valores. E ele me dá a soma 9,06 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, ele vai fazer a soma de todos os nós aí desses dois segmentos. É basicamente isso que eu estou fazendo, tá, pessoal? Vamos repetir aqui, ó. Novamente, tá, pessoal? Você vai aqui em aplicar, gráfico, adiciona um gráfico, nome do gráfico, vazão, tipo, fluxo de água, vazão de água já está habilitado, versus tempo, tá, pessoal? Eu estou colocando versus tempo porque é um artifício para conseguir fazer a soma dos valores, tá? E aí, ó, fluxo de água, vazão de água, tempo. Você vai clicar aqui em definir localizações, que você vai dizer onde é que você vai obter as informações dos resultados. Então, ó, é só clicar no primeiro segmento, segurar a tecla Ctrl
e clicar também neste outro segmento. Apenas nesses dois, gente, porque eu sei que toda vazão vai atravessar esses dois segmentos, tá? Clico aqui em exibir gráfico. Aqui no gráfico, vocês podem ver, ó, que tem vários pontinhos, tá um pouco pequenininho, mas vocês podem ver na tela de vocês que tem vários pontinhos que ele cria. Por quê? Porque cada ponto do segmento, ele calcula a vazão que está passando ali, ó, que está atravessando. É só mandar somar, ó. Soma todos os valores, e aí ele me dá um valor total, ó, 9,06 vezes 10 a menos 8. Essa é a vazão que vai chegar no meu filtro, tá, pessoal? O meu filtro vertical e horizontal. É com essa vazão que vocês vão verificar se o filtro está compatível ou não, tá? Essa é uma tarefa que vocês vão fazer, verificação da compatibilidade do filtro. Essa vazão é compatível com o filtro vertical e horizontal? Então, vocês vão calcular em casa, tá? E depois vão me mandar com uma tarefa extra, tá? Eu vou passar o link para vocês mandarem essa modelagem e depois eu passo mais um link para vocês me mandarem uma outra atividade com os cálculos de compatibilidade do filtro, tanto granulométrica quanto também de drenagem, com base nessa vazão que nós acabamos de calcular. Deu certo, Diogo, aí no teu? Beleza? Mais alguém ficou com alguma dúvida? Tudo bem? Pessoal, então era isso, tá? Que a gente tinha para ver. A modelagem, ela basicamente, o objetivo principal aqui numa modelagem de fluxo, numa barragem, é obter essa linha freática e obter aqui, né, a vazão que está atravessando a minha barragem, tá bom? É lógico, tem a questão dos gradientes, de outras características, mas no geral, para dimensionamento, esse aqui já é mais que o suficiente para o nosso projeto. Gente, então espero que vocês tenham gostado aí da atividade, certo? Eu vou encerrar aqui. Antes de encerrarmos, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? Só enviar esse arquivo. Vou já disponibilizar o link, viu, Brandon? Já eu peço. A Laís tá dando interfonia aí. Beleza. Mas eu mando já o link para vocês estarem Ei, enviando assim que eu professor, encerrar só uma aqui. dúvida aqui. Diga. Você tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Quando eu pedi para mostrar o gráfico aqui no software, ele tá aparecendo só um pontinho. No seu tá aparecendo dois pontinhos. Tem algum problema? Mas tá aparecendo o mesmo valor. Não, é só um pontinho mesmo, porque ele faz a soma, são vários pontos, né? E aí quando você clica aqui em soma, ele meio que integra todos os números aí, né? Todos os pontos num único ponto ali do gráfico, tá? A intenção não é gerar um gráfico, viu, Laísa? É apenas um artifício para você obter o valor aí dos resultados. Tudo bem? Tranquilo, obrigada. Tem outra maneira, gente? Ó, rapidinho, tá? Tem outra maneira? Tem. Você poderia fazer isso aqui, ó. Você poderia aqui em resultados de objetos, como a gente viu. Aí eu posso selecionar aqui esses pontos. E aí eu teria que selecionar aqui também ponto a ponto. Aí daria mais trabalho para fazer isso. Mas eu poderia ir selecionando nó a nó. Aqui eu vou selecionar só alguns, para vocês terem uma ideia, tá? Vou pegar até lá em cima, pelo menos. Então vocês estão vendo que eu estou selecionando nó a nó. Mas aí eu acho que dá mais trabalho. Eu estou segurando o Ctrl para fazer isso, tá? E aí, ó, ele está me dando todos os nós. O que é que eu faço, gente? Quando eu selecionei todo mundo, eu copio. Aliás, eu copiei aqui. Vou lá no Excel. Deixa eu abrir aqui no Excel com vocês. Colo os valores. Copiar. Não é possível abrir a área de transferência. Que raios?
Então exportar. Deixa eu exportar aqui, colocar qualquer coisa aqui na área de trabalho. Não sei por que que ele não permitiu copiar, mas tudo bem. Ok, sei lá. Então, pessoal, o que que eu faço? Eu vou somar aí os valores de cada nó referente a fluxo, vazão de água, tá? Vazão de água, pronto. Isso aqui. Poderia até selecionar aqui, ó, copiar os valores. Mas ele não tá dando, não sei por que raios. Primeira vez que está acontecendo isso, tá? Mas eu poderia simplesmente ir lá onde ele salvou as vazões. Cadê vazão? Vazão de água, perdão, tá aqui, ó. Vazão de água. E eu faço simplesmente o quê? A soma de todo mundo. Clica aqui em somar. Dados igual soma de valores. Vamos somar aqui todo mundo. 9,06 vezes 10 menos 8. Exatamente o mesmo cálculo, tá, pessoal? Vocês viram que eu fiz de uma outra maneira. Só que aqui eu tive que selecionar nó a nó, certo? Tivemos aqui, sei lá, quantos nós? 50 nós, tá? Fiz o cálculo aqui somando todo mundo e deu a mesma coisa, tá, pessoal? Tem várias maneiras de você conseguir obter essa informação. Uma delas seria ir visualizando direto no nó o resultado de cada um deles, tá? E aí você consegue também calcular e dar a mesma coisa, tá, pessoal? Gente, então era isso que nós tínhamos para ver com vocês. Mais alguma pergunta para finalizarmos? Tudo bem? Beleza? Gente, manda a presença de vocês, tá? Quem está aí online, peço a vocês que escreva aí no chat presença e manda para marcar presença, tá bom? Então, quem está presente aí, manda aí rapidinho a presença de vocês, tá? Gente, então era isso que nós tínhamos para ver com vocês. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Daqui a 10 minutinhos eu vou disponibilizar o link para vocês enviarem via formulário, tá? A atividade aqui de vocês do GeoStudio, beleza? Quem não conseguiu fazer ou quiser fazer depois, não tem problema, pode mandar depois, certo? Vou dar aí, certo? Alguns dias para vocês estarem enviando, tá bom? Pessoal, mais uma vez, quem for fazer segunda chamada, alguns alunos pediram um tempo um pouco maior aí para estudar, né? Quem quiser fazer a chamada para melhorar a nota, fique à vontade. Vou estar fazendo essa segunda chamada na sexta-feira, certo? Irá para ser hoje, mas como teve uma grande demanda de alunos e alguns pediram para deixar, né, para um outro momento, quem quiser fazer, sexta-feira, 10 horas, tá? Pessoal, então, queria agradecer a todos. A próxima semana, nós continuamos aí o nosso curso, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Beleza, gente. Até mais. Tchau, tchau.